Amaba, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar para vocês como acontece o tratamento da água baseado no tratamento que é feito hoje na Sabesp. Então o que acontece? A água ela vem de uma represa ou ela vai vir de um lençol freático, mas geralmente aqui em São Paulo ela acaba vindo de represas. Assim que ela chega na estação de tratamento, ela chega dessa forma, cheia de sujidades. E aí, assim que ela entra na estação de tratamento, ela recebe a adição desse produto químico que chama sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, o que ele vai fazer? Ele vai coagular a sujeira, as partículas que estão presentes na água. Em seguidinha, é adicionado cloro, que é um bactericida, que vai matar as bactérias que podem estar presentes nessa água. A etapa seguinte, que é a terceira etapa, vai acontecer uma agitação mecânica dessa água e essas partículas que estavam começando a se aglomerar vão se juntar e vão formar flocos maiores e elas, por estarem mais pesadas do que a água, vão descer. Então esse processo chama decantação. A partir do momento que essa sujeira desce, essa sujeira acaba indo para o esgoto. A água ela vai estar um pouco mais limpa nesse momento, mas ainda são necessárias algumas outras etapas. Em seguida, a água passa por um filtro que é composto por carvão, areia e cascalho, onde o que tiver de partícula vai ser retido nesse filtro. Em seguida, é adicionado novamente cloro. Como a gente falou anteriormente, o cloro é um bactericida, então se ainda restar algum fungo, alguma bactéria, esse cloro vai acabar eliminando essas bactérias. É adicionado flúor para reduzir a incidência de cáries. Em seguida, também é adicionado a cal, que é uma substância que vai equilibrar o pH. O controle do pH indica um processo satisfatório de desinfecção dessa água. E segundo a legislação, o pH da água deve sair da estação de tratamento entre 6 e 9,5. Então, como a gente viu, a água tratada passa por 9 etapas. Então, a primeira, captação. A segunda, adição de sulfato de alumínio. A terceira, adição de cloro. A quarta, a floculação. A quinta, decantação. Seguida da filtragem. A sétima etapa é a adição de cloro, a oitava é a adição do flúor e a nona a adição da cal. A Sabesp garante a água potável até a entrada da sua casa, ou seja, até o cavalete. Dali para frente a responsabilidade é do morador. Então a gente tem que levar em consideração que a gente tem a tubulação e também a gente tem a caixa d'água. Então é super necessário que seja feita a higienização correta dessa caixa d'água. A gente sabe que as caixas d'água de hoje em dia elas são mais modernas e elas evitam a entrada de insetos e outros animais. Mas ainda existem casas com as caixas d'água antigas, que acabam permitindo a entrada desses insetos. E outro ponto, a gente fala que é necessário a gente fazer a higienização da caixa d'água no máximo de 6 em 6 meses. E aí quando a gente olha ao nosso redor e questiona as pessoas, é muito difícil a gente ver alguém que realmente faça essa higienização nesse período. E apesar de todo esse controle da Sabesp e de outras instituições que tratam a água em outros estados, é muito comum a gente ver reportagens trazendo contaminações dessas águas. Então, esse ano a gente teve uma questão no Rio de Janeiro com contaminação de água por hepatite A. A gente teve outras situações com bebedouros também contaminados. Em Jacareí, que a água estava contaminada. Em Sumaré também a gente teve uma questão de contaminação no rio e acabou influenciando a água que chegava nas casas. A Sabesp ela tem todo um cuidado para tornar essa água potável. Porém, a gente não tem garantia de que a água que está vindo pela nossa torneira é uma água saudável, livre de contaminantes, livre de possíveis bactérias. Por quê? Tem todas essas interferências que a gente já comentou. Às vezes é o manancial que está contaminado, ou a própria tubulação, a própria caixa d'água. Então, a gente acaba ficando um pouco inseguro de consumir essa água de torneira. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher a água que a gente vai beber. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou explicar para vocês então o funcionamento de filtros. O que acontece? Todo filtro possui um elemento filtrante, que é por onde vai passar a água que vem da torneira. Esse elemento filtrante, ele pode ser composto de carvão ativado, que é um carvão vegetal que foi queimado e gerou um material de alta porosidade. Ele também pode ser composto de membrana, ou ele pode ser a vela cerâmica, que é o famoso filtro de barro. Todos os filtros têm que ser certificados pelo Inmetro. O Inmetro faz testes periódicos e avalia 3 parâmetros nos filtros. O primeiro deles é se o filtro tem capacidade de reduzir o cloro livre ou não. Esse cloro que vem da água filtrada, que vem da água de torneira, como a Ana explicou. O segundo parâmetro é o grau de retenção de partículas, ou seja,
quão o filtro consegue reter as partículas e quais são os tamanhos dessas partículas. O terceiro parâmetro é a eficiência bacteriológica, se o filtro consegue reduzir bactérias ou não. Se o filtro tiver a capacidade de reduzir o cloro, vai estar escrito no selo do Inmetro, com redução de cloro livre. E se isso for viável, ele tem que reduzir no mínimo 75% do cloro que vem da água de torneira. Por que ele não pode reduzir todo o cloro? Porque se ele reduzir todo o cloro, pode ser que a água passe pelo elemento filtrante e fique acumulada no reservatório até o consumidor pegar ela da torneira. Se ela ficar acumulada nesse espaço, sem cloro, pode acontecer uma recontaminação. O cloro mata as bactérias e se não tiver cloro na água, pode haver crescimento de bactérias e contaminar a água que vai para o consumidor final. Se ele não reduzir nada de cloro, essa água vai sair da torneira, do filtro, com um sabor residual, que é muito desagradável para o consumidor. Com relação ao tamanho de partículas, o Inmetro ele classificou os filtros em 6 classes, indo de A a F, sendo que a classe A é a que melhor retém partículas. Por quê? Porque ela retém partículas de meio micrômetro a 1 micrômetro. Mas, como a Ana disse, houve uma contaminação por vírus da água filtrada. E o que acontece? A maioria dos vírus, como rotavírus, hepatite A, eles possuem um tamanho de 0,1 micrômetro, ou seja, eles são menores do que meio micrômetro, que é o valor que a classe A consegue reter no mínimo. Então, nem o melhor filtro, nem o filtro de classe A vai conseguir reter vírus. Então, esses vírus podem passar pelos filtros e o consumidor está bebendo água com o vírus. Em relação à eficiência bacteriológica, o Inmetro faz testes nos filtros para ver se ele é capaz de reduzir bactérias ou não. Se estiver a frase com eficiência bacteriológica no selo, significa que o filtro tem capacidade de reduzir bactérias em até 95% de sua vida útil. O que significa isso? Todo elemento filtrante, que é o coração do filtro, ele possui uma vida útil. A maioria deles possui vida útil de 6 meses. Então quer dizer que com 5 meses e pouco, ele já não está funcionando mais corretamente e você tem que fazer a troca desse elemento filtrante para ele conseguir reduzir bactérias e voltar a reduzir cloro, como consta no selo do Inmetro. Mas o que acontece, a gente sabe que ninguém troca o elemento filtrante, ou seja, passou da vida útil do elemento filtrante, ele já não funciona mais. Os filtros não têm obrigatoriedade de reter agrotóxicos e metais pesados, como chumbo, mercúrio. Essas substâncias elas podem migrar da tubulação para a água que está passando nessa tubulação que conecta a estação de tratamento até a casa do consumidor. Uma vez estando presente na água, ela vai passar pela água de torneira e o filtro não tem obrigatoriedade de eliminar esses materiais. Além disso, a gente fez uma pesquisa com 10 filtros no mercado, variando os preços de R$400 a R$1.900 e a gente percebeu que a maioria deles tem classe de retenção de partículas entre C e D, ou seja, não é porque o filtro custa caro que ele vai possuir a melhor classe de retenção de partículas, que é a classe A. Esse daqui que a gente trouxe é um filtro de barro para mostrar como é o funcionamento dele. O filtro de barro ele é diferente porque ele não está acoplado a nenhuma energia elétrica, então pelo fato de ser composto de argila, ele consegue deixar a água fresca. Mas a desvantagem desse filtro é que se não for feita a higienização correta, pode se formar biofilmes em suas paredes, que são o quê? São colônias de bactérias que vão crescendo, se reproduzindo e elas fixam nesse material e é muito difícil retirar depois. Esse filtro que a gente trouxe aqui possui o selo do Inmetro e não se aplica a redução de cloro livre e nem de eficiência bacteriológica, ou seja, ele não tem a obrigatoriedade de reduzir o cloro, que passa pelo elemento filtrante, que é a vela, e nem tem a obrigatoriedade de reduzir as bactérias. Muito importante você que usa filtro estar sempre olhando o selo do Inmetro para ver qual é a qualidade do seu elemento filtrante. Ela é uma água que é originada do subsolo, livre de influências humanas ou ambientais. Então, ela passa anos e anos nos processos naturais de filtração do subsolo e das rochas de cada região.
Durante o processo de filtração, a gente estabelece as características sensoriais e físico-químicas da água mineral natural, que continua constante em toda a existência do poço. Para uma água mineral natural ser classificada como tal, existe um órgão, que é o DNPM, que é o Departamento Nacional de Mineração, que garante que essas características atendam à regulamentação de água mineral natural. Todas as análises são feitas a cada troca de estação. Se você abrir um poço em janeiro, em cada troca de estação, o DNPM volta para fazer análise da água para garantir que ela continua sendo classificada como água mineral natural. As fontes podem ser classificadas como nascentes ou surgência, quando a água brota no solo, ou como poços tubulares, onde a gente fura um poço para atingir o aquífero e extrai a água de lá. Além de toda essa regulamentação proposta pelo DNPM, a Danone adota alguns critérios de qualidades que também são super importantes. Fazemos análises microbiológicas de 5 tipos de bactérias, enquanto a água tratada só regulamenta a análise de 3. Os nossos galões são 100% lavados através de uma máquina automática, cujos parâmetros são checados a cada hora para garantir que está tudo em ordem. Não adianta a gente ter uma água 100% pura colocada num galão que não esteja limpo. A mesma coisa acontece para a nossa linha de PET, onde a gente tem análises tanto de torque de fechamento da tampa quanto a distribuição do material nessa garrafa para proteger ao máximo o produto que a gente está envasando. Assim como as nossas salas de envase têm a atmosfera controlada para garantir que não tenha nenhuma contaminação cruzada. Bom, e no final das contas, será que tudo é água de beber? A gente vê que a água mineral natural tem um controle de 5 bactérias, enquanto a água tratada tem somente a regulamentação de 3. A água mineral natural não tem residual de cloro, sendo que dentro dos tratamentos que são feitos na água das represas, a gente tem uma grande quantidade dessa substância ainda na água enviada para as casas. Os filtros que têm como propriedade redução de cloro não são obrigados a tirar 100% dessa substância. Então, mesmo que você tenha um elemento filtrante com esse claim, não necessariamente a sua água está ficando livre dessa substância. Outro ponto importante é que pode haver a contaminação da água com agrotóxicos e metais pesados que os elementos filtrantes não tiram. Então, esse risco você não corre aqui com a água mineral natural. O elemento filtrante que você escolher para o seu filtro também é muito importante, porque para ele funcionar em sua plenitude, você precisa fazer as trocas conforme diz o fabricante. O lado bom da água mineral natural é que tudo isso a gente faz por vocês. Bom, aqui a gente fez um teste cego, mas será que você saberia a diferença entre água mineral natural, água de filtro e água de torneira?